Olá, gente, eu sou o professor Alzir e vamos resolver a questão 23 que caiu no concurso do magistério aqui da Prefeitura do Rio, né, no ano de 2015, para os anos finais aí do ensino fundamental. Considere essas funções reais de variável real, fg, definida pelas seguintes leis: f de x, meio, log de 2 menos x na base 3 e g de x, ln, né, de π 2 menos x. Então, uma função logarítmica e uma função exponencial. Se ln de x representa o logaritmo natural de x, quer dizer, na base e, as funções fg são classificadas respectivamente como decrescente, crescente, 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 decrescente, decrescente, crescente e decrescente. Bom, vamos observar aqui, já tínhamos colocado aqui, f de x igual a meio, né? E aqui existe essa função, né? Que é a função logarítmica. Está aqui, a função de log. Tá? Bom, vamos olhar para log de 2 menos x na base 3 e fazer uma análise dessa função logarítmica. Quer dizer, na realidade, né, a base, né, ela é já maior que zero, diferente de 1, né, que é a condição de uma base logarítmica existir, né, a base tem que ser maior que zero e a base é diferente de 1, e o logaritmando 2 menos x tem que ser maior que zero. Quer dizer, é porque na realidade o logaritmo pode ser qualquer valor, qualquer número, né? Aqui, o resultado desse logaritmo pode ser qualquer número real, né? Mas, por exemplo, se fosse zero, 3 elevado a zero dá 1. Se fosse menos 1, 3 elevado a menos 1 dá 1/3. Então, se aqui é negativo, se o valor do logaritmo é negativo, positivo, zero, esse resultado aqui é sempre positivo. Então, nós estamos vendo que o menos x tem que ser maior que o menos 2, né, passando para o outro lado, o 2, e o x tem que ser menor que 2. Quer dizer, a condição para que exista logaritmo é que o x tem que ser menor do que o 2, certo? Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, uma situação gráfica, né? Vamos fazer assim, o x e o y, certo? E nós temos aqui, vamos dizer, o 1 e o 2, né? Então, o nosso x tem que ser menor do que o 2, certo? Ó, na medida, então, vamos agora, vamos fazer assim uma tabelinha aqui, né? Vamos fazer uma tabelinha para a gente perceber o que acontece, porque essa visão fica melhor para a gente. E se o x for menos 1? Vamos botar aqui o x, tá? E vamos botar já a f de x. Vamos fazer assim já direto. Se o x for menos 1, né, você vai ter meio, olha aqui, meio, elevado a log de 2 menos 1, quer dizer, 2 menos 1 dá 3, né? Meio sobre log de 3, né? Na base 3, porque na realidade aqui a base é 3, né? Isso aqui é base 3, base 3, perfeito. Vamos botar o zero, depois a gente vê, vamos botar o zero. Se eu colocar o zero no lugar do x, eu vou ter meio elevado a, quando aqui é zero, vai dar log de 2 na base 3. Tá? Vamos colocar o 1, por exemplo, o 1, né? Eu vou ter meio elevado a log, colocando 1, eu vou ter 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1 na base 3, tá? Então, aqui eu coloquei o 1, certo? O menos 1 e o 0. Ok. Aqui eu estou vendo que log de 3 na base 3, né? Isso vale 1.
e meio elevado a 1 é meio. Então, quando eu tenho o menos 1, né, vamos botar aqui meio, só para a gente rabiscar aqui, então meio, certo? Quando eu tenho o zero, o que que ocorre? Se eu tenho esse cara aqui, ó, esse cara, né, e diminuir, né, porque aqui, a gente precisa estar olhando aqui, ó, aqui era 1, então ficou 1 sobre 2 elevado a 1. Agora aqui, eu vou ter meio elevado a um logaritmo, que é, na medida que eu diminuo isso aqui, né, o expoente diminui também. O expoente diminui. Tá? Porque veja aqui, ó, a base é 3, aqui a base é 2. Então, esse carinha aqui, ó, ele vai ser menor do que 1. Se ele é menor do que 1, tá? Se esse carinha aqui é menor do que 1, tá? O que que acontece com esse número aqui? Ó? Porque ele é menor do que 1. Então, quando eu tiver 1 elevado a esse, 2 elevado a um número menor, né, na medida que isso aqui vai diminuindo, o meu y vai aumentando. Né, na medida que o denominador diminui, né, 1 sobre o denominador, conforme ele vai diminuindo, tá? Se ele aumenta, se isso aqui aumenta, ele vai, conforme ele vai aumentando, isso aqui diminui. Conforme ele vai diminuindo, né? Por exemplo, 1/4, 1/3, 1/2, tá? Esse valor vai aumentando. Então, se eu olhar para o zero, tá? Ele vai ter um valor maior, Aí eu olho para 1, tá? Então, esse cara aqui, ó, né, ele era 3, era 2, agora é 1, o logaritmando. Então, esses números aqui, ó, tá? Eles vão diminuindo. Então, é evidente que quando eu olho para a potência, esse expoente aqui, do 2, ele vai diminuindo na hora que ele entra aqui como expoente. Tá? Então, esse valor, resultado final, vai crescendo. Então, se eu pensar no x igual a 1, tá? Eu vou ter um valor maior do que esses aqui. Então, o que ocorre com os meus valores? A gente sabe que eu posso ter valores aqui positivo e negativo, mas o que eu quero perceber nessa jogada aqui, ó, que ela está crescendo. Eu não estou muito preocupado com o gráfico todo. Eu fiz uma verificação e percebi que essa função, tá, que é meio elevado a log de 2 menos x na base 3, é uma função crescente. Tá? Então, eu teria duas situações. Eu tenho o b, né, que é crescente, e eu tenho o d, que é crescente, já que essa daqui e essa ele está dizendo que ele é decrescente. Tá? Agora, então nós analisamos f de x. Agora vamos analisar o g de x. O g de x. O g de x eu tenho log neperiano de π elevado a 2 menos x, certo? Então, é um logaritmo natural, a base é. Tá? Agora, na realidade, se eu colocar aqui o e elevado a zero dá 1, o e elevado ao negativo, então o e elevado ao negativo, isso aqui vai dar sempre positivo. Então, o π elevado a 2 menos x, tá? Independente de que x esse carinha aqui vai ser sempre positivo, né? Eu nunca vou ter aqui o zero, né? E nunca vou ter um número negativo. E elevado a zero dá 1, e elevado a 2 ao quadrado vai dar positivo, e elevado a menos 2 dá 1 sobre e ao quadrado, dá positivo. Então, esse carinha é positivo. Estou lembrando aqui de logaritmo, certo? Então, se nós olharmos para essa função agora,
né? Conforme o meu x corre aqui dentro, né? Por exemplo, vamos só brincar aqui, o x e o g de x. E se o x for menos 1, né? Eu vou ter log neperiano de E, π, né? Se o x é menos 1, 2 menos com menos dá 3, né? E se o x for 0? Se o x for 0, eu vou ter log neperiano de E, π, 2 menos 0 dá π ao quadrado. E se o meu x for 1, eu vou ter log neperiano de E, não precisaria botar o E, só estou botando o E aqui, que é a base, mas não precisaria. Eu vou ter 2, o x é 1, 2 menos 1 dá 1, certo? Então, o que que observa? Se eu tenho o π ao cubo, se ele é maior, né? Na medida que esse cara aqui é maior do que esse, então esse resultado aqui, ó, ele vai ser maior conforme isso aqui diminuiu, isso aqui vai diminuindo, conforme aqui é 0, né? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, vamos dizer, no menos 1, eu tenho lá um valor para y. No 0, eu tenho um valor, quando x é 0, eu tenho um valor. No 1, tá? Eu vou ter exatamente, quando eu boto 1, o y é 0. Então, eu vou ter aqui uma situação, né, onde o meu gráfico, né, o x e o y, né, o logaritmo, na realidade, o meu y, ele pode ser, sim, o meu y pode ser positivo, pode ser negativo, sem problema nenhum. Tá? O meu y, o resultado aqui, ó. Então, ele poderia até ultrapassar aqui, porque esse valor aqui ele pode ser positivo, pode ser 0, pode ser negativo, né? Mas, enfim, é uma questão de você ter aqui, só para fazer nessa análise, uma função que, nesse caso aqui, ela é decrescente. Ela é decrescente, certo? Então, o que nós podemos observar, né, entre as duas que ficaram? A primeira é crescente e a segunda é decrescente. Então, a nossa resposta aqui, tá, é a letra D, certo? A letra D. Tá, ok? Então, gente, nós fizemos aí, talvez a complexidade do logaritmo, mas a gente foi rabiscando, né, dentro dos conceitos que vinham aí na questão, e a gente fez aí para vocês, né, essa resolução, ok? Então, tá aí a questão 23 dessa prova aí do Magistério do Rio de Janeiro, tá ok? Ok, gente, um grande abraço aí para todos, certo? E até a próxima questão.